Ai, gente, eu amei o pandeiro, Vanessa. Quando eu vi aquele trio, eu falei, ai, Senhor, como é bom. É o pandeiro elegante, né? Não é um sambão, não é isso. É um gigante, entende? Essa coisa que eu falei, tipo, tem elegância dentro de tudo, é só tu encontrar elegância. Tá, vamos lá, Mateus 5,13 fala assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, o que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nessa passagem aqui, Jesus está no monte com os discípulos, a pregação das bem-aventuranças. Mas eu quero falar só dessa passagem. É o próprio Jesus falando com eles, né? E no Antigo Testamento, o sal era um agente de purificação. Ele está lá em Êxodo, Levítico, 2 Reis, Ezequiel. 2 Reis, ele fala, ele era um agente de purificação. Em 2 Reis 2,19, Eliseu joga sal em uma nascente para purificar a água. Então, desde o Antigo Testamento, o sal vem como algo purificador. E é por isso que ali Jesus fala que a gente é o sal da terra. Porque a primeira parte é assim: vós sois o sal da terra. Jesus está falando para os discípulos que, como sal purificador, os discípulos deveriam purificar o mundo corrupto. Que os discípulos deveriam limpar o mundo sujo, sendo eles sal. Mas como? Através do estilo de vida e da proclamação do Evangelho. Então não adianta só blá, blá, blá. É o tipo de vida que a gente vive, é o que a gente estava falando ali, né? Com bom humor, mas é real. É como a gente se porta, é o que a gente faz, é o testemunho, é o nosso estilo de vida. Mulheres de Deus, né? E aí depois ele fala assim: mas se o sal perder o seu sabor, quer dizer, e se você deixar de ser puro e santo, virá um imoral, levando o Evangelho a ser envergonhado através da sua vida. Esse sal não serviria para nada, a não ser para ser lançado fora, como algo que não serve para nada, e ser pisado pelos homens e humilhado, usado pelo mundo. Que é isso que acontece, né? Quando a pessoa, as pessoas se desviam, né? Você vê, tem o mundo humilha Satanás, que a Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. Então é o próprio Satanás te humilhando, né? Tipo assim, essa já foi santa, agora eu vou jogar ela no último da lama. Tem vários casos, mas essa semana eu vi de uma menina lá da igreja que, ela é uma bênção, foi da minha célula, firme, uma menina bacana. Tinha um marido, mas ele não é que ele não era convertido, ele não gostava de igreja, mas ela sempre foi firme. E eu não sei o que aconteceu, porque eu vi essa semana isso. Ela com fotos terríveis, quase sem roupa. Eu falei, meu Deus, chamei Marcelo, sabe, a fulana tá com foto sem roupa, tá? Virou, e daí eu vi que ela separou dele. Ela tá num apartamento, não é mais a casa dela. E isso falou comigo, né? Eu já estava com essa palavra em mente, eu falei, olha o que o mundo faz. Umas fotos ridículas, sabe? De biquinho, mostrando o corpo, tal. É isso aqui, ó. Você será pisoteado e humilhado. Porque hoje, que vocês já são mulheres de Deus, vocês sabem que é uma humilhação, uma mulher assim na internet. A mulher está com a cabeça virada, ela está com a cabeça de Satanás, então ela não tem essa visão. Mas a gente que é crente, a gente sabe, isso é humilhante, isso é degradante, né? Nós estamos vivendo um tempo assim, é um tempo difícil, onde nós estamos cercados de tentações e pecados sutis. E um discurso que está confundindo, um discurso bem, como é que eu vou dizer, enredado sobre poder, sobre empoderamento feminino. É bem confuso, porque é bem das trevas. Por exemplo, o empoderamento feminino, as mulheres do mundo, elas querem ser poderosas, elas estão perdidas cada vez mais, desvalorizando a imagem, né? Porque essa menina, de repente, o mundo está pregando, não, você tem que ser bonitona, você tem que ser a tal, nananana. É o que o mundo está pregando, que a tal é aquela que tem o melhor corpo, que a tal é aquela que mostra, que a tal é aquela dislike. Esse é o empoderamento feminino. Querendo ocupar o lugar dos homens em decisões que cabem só aos homens, e expondo o seu corpo como uma vitrine, com um discurso do meu corpo, minhas regras, caindo na
vulgaridade jamais vista antes, né, gurias? Porque antigamente tu até via as mulheres de short no shopping, mas hoje você vai num shopping, que era um lugar decente, você vê as meninas, né, com o porta-mala aberto, assim, a bunda de fora. Então tá num nível que passou. Eu acho que do que eu me lembro, assim, da minha vida até agora, eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi as mulheres desse jeito, né? O espírito de Jezabel tá deitando e rolando. E elas estão perdendo valor, né? Mas agora elas já desvalorizam hoje uma casa, o cuidado com o lar, o cuidado com os filhos. Você já vê mulher do mundo, tipo, que o filho está sempre com alguém, o filho está sempre fora, o filho está sempre. O filho é segundo plano, né? E algumas que o marido é segundo plano. Caso de gente que casou e a gente foi descobrir depois de um ano, depois de um tempo, que estava há um ano sem dormir com o marido. Casamento de fachada. Assim, meu Deus. Gente que não cuida. Bom, mãe e pai, então, virou. Passar o Natal com a minha mãe? Não, é muito chato, tu não tem noção de quem é a minha mãe. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, ele não fala assim, ó, honra tua mãe, tu tira foto de mim sem óculos, então, oh de Deus, eu não gosto de usar óculos, mas eu não enxergo nada. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe, ele não fala assim, se a tua mãe for legal, se a tua mãe for crente, se a tua mãe for uma bênção. Não, quando ele fala honra teu pai e tua mãe, não importa quem é a tua mãe. Não importa, você tem que honrá-la. E hoje, essa onda de empoderamento, minha mãe, não, a mãe é uma chata, não vou. Na verdade, minha mãe é um saco, não vou. As fotos do Instagram, minha mãe, não. Enquanto isso, os evangélicos também estão na mesma onda, só que não no mesmo barco. Deus também nos fala que nós seríamos pessoas de poder, que nós seríamos mulheres poderosas, homens poderosos, que faríamos coisas iguais ou maiores que Ele. Jesus foi o homem mais poderoso da terra. E Ele disse que a gente faria igual ou maior. Então nós seríamos mulheres poderosas, e Ele fala em poder na Bíblia. Mas o que é poder? De longe a gente vai melhor. O que é poder? No dicionário, o poder quer dizer quem tem força e influência, que produz efeito, que é persuasivo, que tem grandes recursos. Então a gente vai ficar com o significado força e influência, que é o principal significado de poder, aquele que tem força e influência. A Bíblia mostra mulheres de força e influência, como Sara, a esposa de Abraão, a primeira mulher citada na Bíblia. Miriam, a irmã de Moisés, que salvou a vida de Moisés, botou ele no cestinho. Dizem que ela era levita, né? Que linda. Débora, todo mundo conhece, a juíza, profetisa de Israel, que conduziu o povo contra o domínio de Canaã. Esther, Joana, Maria, irmã de Marta e tantas outras. Joana eu adoro, porque eu não vejo muito The Chosen, por isso eu tive horror. Eu falei sobre ela. Ai, que linda! Não é conhecida, exatamente, Tem muitas mulheres, tem Dorcas, você tem uma Silvana também, que andava ali com Joana na obra, né? Tem muitas mulheres, mas claro, a Bíblia é extensa, tá tudo bem, a gente não sabe de tudo e a gente não grava tudo. Mas a Joana, então eu não vejo The Chosen, então é o seguinte, é uma bênção. Só que eu sou uma pessoa muito fotográfica, minha memória, ela infelizmente é ruim, eu tenho mesmo TDAH, não tenho ainda o diagnóstico. Mas eu vou atrás do diagnóstico, eu falei com o Marcelo, vou usar como muleta. Mas assim, então eu não gravo número, endereço, essas coisas, mas eu gravo imagem. E uma vez eu estava vendo The Chosen e a Joana apareceu. E eu gravei a imagem daquela mulher. Isso é péssimo. Porque daí quando eu penso na Joana, eu penso naquela mulher do The Chosen. E ela era linda e elegante. E eu já imaginava, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher que tinha um marido com grana, né? Ela patrocinava a obra do Senhor, né? E daí, quando apareceu no The Chosen, nossa, uma mulher linda, elegante, eu falei, nossa, poderosa mesmo, linda. E ela foi curada também, né? Por isso que ela foi para a obra do Senhor. Então tem muitas mulheres poderosas na Bíblia, tem outras tantas, mas eu trouxe as mais conhecidas, que nos
poder, purificadas como o sal, purificadoras como o sal. Esse é o poder. Uma mulher que é sal, ela é diferente. Ela é diferente no modo de falar, fala com firmeza, mas também com amor, e escuta as outras mulheres. Uma mulher que tem o poder do Senhor e que é sal, na hora de falar, ela fala com educação coisas que podem te doer, mas ela fala com amor, ela fala a verdade, sem insultar. Ela é firme, sem ser grossa. É um equilíbrio, né? E a gente tem que buscar, isso não nasce. Tem aquelas pessoas, né, que falam, meu Deus, não imagina essa pessoa sendo grossa com alguém. A pessoa é um rico, né, um poço, na verdade. Mas isso é exercício. Eu era uma pessoa grossa antes de me converter. O meu irmão falava, os meus irmãos falavam, porque daí eram 4 homens. Eu fui criada com 4 homens, mais o meu pai 5 homens. E eles bebiam, e o meu mal era bebida, né, já falei pra vocês. Então, imagina como era o meu jeito. Eu era assim, a Fiona não era ninguém pra mim. Os meus irmãos falam assim, nossa, de um osso de galinha ela faz um sopão. Sabe o que é isso? É aquela mesma coisa do tempestade em um copo d'água. Eu era essa pessoa. Gurias não levava nenhuma vírgula pra casa, tirava as caras com todo mundo, sabe? Péssima. Achava que era bonito falar. Não, hoje sim, hoje eu falo, mas com amor, com a leveza, com a educação, mesmo quando tem que ser coisas duras. Então, uma mulher que é sal, ela é diferente no modo de falar. E tem uma outra coisa que eu quero falar. Então, vamos falando, porque isso aqui é um ministério de mulheres, né? A gente está fazendo o grupo, a reunião, mas a gente vai ter um ministério de mulheres daqui a um tempo, onde a gente vai sentar e conversar e ser edificadas, e ser transformadas, amém? Então, a gente vai conversando e falando dos pontos que a gente tem que aprender. Mas queria falar uma coisa que eu me lembrei esses dias, que tem mulheres que falam demais. Mulheres que não têm amigas porque falam demais. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser ouvido. E tem mulheres que não querem ouvir, elas só querem falar. Sabe aquela pessoa que tu vai contar uma coisa e ela não deixa, só ela fala. E aí tu tá aqui com alguma coisa que tu não consegue. Quem quer ser amigo de alguém assim? Né? A gente tem que falar, mas a gente tem que ouvir em algum momento. Sabe, hoje vocês podem chegar para mim e contar a história, eu adoro ouvir a história da vida dos outros. Eu vou falar, mas eu vou deixar de falar até o fim. Amém? Então, para a gente ter amigas, um dos pontos é a gente deixar as pessoas falar. Porque daí você fala, eu não tenho amigo, mas tu deixa eles falar, ou é aquela chata que só tu fala? Só tu falar. E a pessoa fala alguma coisa, tu já sabe. E a pessoa fala alguma coisa, tu já tem. E a pessoa fala alguma coisa... Meu Deus, o que eu posso agregar na vida dessa pessoa? Nada, né? Porque ela sabe tudo, ela tem tudo. Então, assim, valeu. Passa mais tarde que eu vou procurar outra amiga. Então, assim, deixar os outros falar. Né? Deixar a amiga falar. Assim a gente gera, porque as pessoas querem ser ouvidas. Às vezes na psicologia, às vezes você vai para o psicólogo, ele não vai nem falar nada, ele não vai dar uma resposta. Você vai deixar de falar, porque quando você fala, Spurgeon fala. O Spurgeon foi um pastor, né, antigo, não lembro agora o ano, mas acho que 1960, não sei. Ele fala que quando você tem um problema, ele é um monstro, né, tá aqui dentro. E aí você vai lá falar com alguém. Quando você fala desse problema, às vezes você mesmo já percebe que nem era tão grande, botou pra fora e viu que ele nem era tão grande, já é curado. É por isso que falar é libertador, é por isso que falar a cura. Você se ouve, você ouve que problema é esse que você está ruminando, e você vê que nem era tão grande, e ali você já é curada só no falar. Às vezes a pessoa está pagando psicólogo só para falar assim, é isso, porque às vezes não tem uma amiga para ouvir, né? Mulheres puras, que não têm segundas intenções em tudo. Mulher poderosa no reino é uma mulher pura, que não tem segundas intenções em tudo. Não é uma interesseira, não vê sempre uma vantagem na amiga, não está tentando tirar sempre algo da amiga, não está tentando sempre ser melhor, não é uma competição, tenta ser humilde. Olha que amiga perfeita essa, né? Mas a gente tem como ser assim. Ela está aqui, ó. Está aqui. As mulheres de Deus, gentis. Uma mulher poderosa, sal da terra, ela é gentil.
ela faz o favor, ela se oferece, ela presta para algo. Uma mulher que é sal, ela é generosa, ela dispõe tempo para ajudar as demais. A gente falou lá na célula aquele dia, né, sobre generosidade. Generosidade é assim, ó, eu ir tomar um café, tirar um pouco do meu tempo para ir tomar um café com as gurias, com vocês. Generosidade é eu ir ajudar a velhinha da frente, porque eu tô vendo que ela não está conseguindo. Isso não é favor. Isso é ser generoso. Estou deixando de fazer aqui para fazer ali. Sabe? É dividir também, é dividir. Eu tenho 5 tênis. Estou vendo que a irmã está com tênis furado. É justo? Não, você é generosa. Toma aqui, eu tenho 5. Sabe? Estou vendo que a irmã está passando trabalho. Isso é generosa. Uma mulher de Deus. Generosidade. Essas mulheres de Deus eram generosas, essas mulheres que eu citei. Uma mulher sem vícios. Uma mulher com domínio próprio. Aí os bichos pegam, né? Domínio próprio. Os frutos do Espírito todo mundo conhece? Os frutos do Espírito, gurias, é treino. É mente. Entende? Tem coisas que não é uma cura. Tem coisas que não é cura. A maioria das coisas na Bíblia não é cura. É aqui, ó. Caráter é aqui. A maioria das coisas é aqui. Sejais transformados pela renovação da sua mente. Fala em Romanos, né? As mulheres são boas de memória. Entende? Então a maioria das coisas é mente, é ser renovado, é transformação de mente. Pouca coisa é pozinho mágico na cabeça, né? Não passa nenhuma. O Espírito Santo vem e habita sobre nós, mas a Bíblia está aqui para nos instruir. E aí, então, mulheres com domínio próprio, né? É aquela que vê e segura. Sabe, tipo, o pitbull na coleira. Meu, você sabe que se ele sair da coleira, ele vai estraçalhar. É tipo isso, te coloca numa coleira gospel, amiga. Não é? Te coloca numa coleira e tu até... Mas não vai. Não vai. Domínio próprio. Eu falo já para as gurias. Que redundância. Tem professor de português? Não, eu falo para as gurias já, domínio próprio, já ensinei elas sobre domínio próprio, né? Daí quando alguém está demais, a Zoe já tá, isso é domínio próprio! Não é? Vai treinando, né? Conduta ordeira. A mulher que tem conduta ordeira. Conduta ordeira é ordem, né? Não é uma mulher que zoa tudo, não é uma mulher que bagunça tudo. Eu não estou falando só de coisas materiais, estou falando de tudo. Ter uma vida ordeira, ter uma conduta, uma mulher organizada, uma mulher que sabe que não dá para fazer tudo, mas às vezes sabe que dá para fazer mais do que está fazendo, né? Que tem amor pelo marido e pelos filhos. Mas bem capaz que alguém não vai ter amor pelo marido e pelos filhos. O que a Bíblia fala sobre o amor? O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, o mundo distorceu. Eu escolho amar vocês são a minha cara. E gostar é diferente, gostar é aquela coisa que bateu, gostei, né? Então a mulher que tem amor pelo marido, ela até gosta, né? O marido é lá o lindão dela, ela, né? Mas o amor é aquele que tudo suporta, é aquele que tudo crê, é aquele que aguenta, entende? Porque às vezes a mulher até gosta do marido, acha ele o máximo, vai lá, todo dia tem encontrinho, sabe, encontrinho? Sabe o que é encontrinho? Né? Todo dia encontrinho, ama e tal, mas assim, não faz nada pelo cara. Entende? Não, e o cara aceita, porque assim, né, ela gosta dele, então assim, ele chega em casa, ele faz tudo, tem que ajudar, mas ele tem que ajudar, tá? Mas tô falando assim, daqueles casos esdrúxulos, sabe? Então, sabe, faz o marido de capacho. Meu dinheiro é meu dinheiro, meu marido é não, pera, sabe? Não ama o marido. O amor, ele é bondoso, ele sacrifica, ele tudo suporta. Uma mulher que cuida da casa, a guardiã da casa. Uma mulher que cuida da casa. Não estou nem falando de faxina. Mas sabe aquela coisa assim, ó. Bota uma mesa, arruma. A minha casa não é a casa mais limpa do mundo. De vez em quando tem uma teia de aranha. Eu vi que ele tem.
tem uma mesinha, sempre tem um bolinho, sempre no meio ali da minha correria, sabe? Eu cuido da casa, eu tento comprar um móvel legal, eu tento, sabe? Ai, aqui tá feio, às vezes o Marcelo tá viajando, eu mesmo vou lá e pinto uma coisa, sabe? Cuido da minha casa, coloco uma flor, adoro planta, tem um monte de planta lá em casa. Então, é uma mulher que cuida da casa, uma mulher que é a guardiã do lar. Vocês conhecem o livro Experiência do Lar? Não tem? Vou deixar esse assunto então para o grupo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Vocês já ouviram falar na Debbie Titus, a esposa do Larry Titus? Ela tem um livro, ela morreu ano retrasado, ela tem um livro chamado Experiência do Lar. O primeiro livro é a Experiência da Mesa, o segundo Experiência do Lar. E daí lá nos Estados Unidos ela tinha uma casa onde ela fazia mentoria dessa experiência do lar. Você ia lá, pagava, ficava 5 dias dentro da casa dela, sendo ensinada. E eu amo essa mulher, ela morreu, mas deixou um legado. E a filha dela, a Trina Titus, ela continuou essa experiência do lar. E ela vai estar aqui em Cascavel em junho. E a gente vai poder fazer essa mentoria. Quer dizer, se Deus mandar uma maná no céu, que é R$3.300, mas vai dar tudo certo, eu sei que vai. Depois eu vou falar para vocês, porque se vocês se interessarem, primeiro que a experiência da mulher, né, da filha dela, que construiu a experiência do lar, tem um livro, eu vou botar a foto lá no grupo, e você sai de lá com um diploma como uma mentora. Ela é bem conhecida, não, gurias, vale cada centavo, inclusive é até barato. Mas depois eu vou botar no grupo e a gente vê, né, quem sabe. Enfim, a mulher que quando entra em um lugar, ela muda o ambiente. Que quando toma a palavra, as pessoas estremecem, não por quem ela é, mas pelo que ela carrega. Essa é uma mulher poderosa, cheia de poder do Espírito Santo. Poder que transforma o ambiente de contenda, um ambiente de amor, um ambiente de paz. É a mulher que não tem um degote profundo, ela tem palavras profundas, ela tem amor profundo pelas pessoas. Ela tem um respeito profundo por todos, mesmo por aqueles que o mundo diz, fulano não merece respeito. Ele merece, porque não é o que está nele, é o que está por trás dele. Essa é a mulher de Deus, que respeita todos. Mulher com atitudes baseadas na palavra, no poder de Deus e não no poder do mundo. A gente precisa cuidar com a influência do mundo, a influência da moda, a nossa vestimenta, a influência das amizades, no trabalho, na faculdade. Ser um sal que purifica, que não perca o sabor, porque se a palavra diz que você será pisada pelos homens e pelo mundo, se você perder o sabor, você vai ser pisada. A gente precisa cuidar com as redes sociais, porque é tudo muito sutil, Satanás é sutil. Quando a serpente chega lá em Gênesis, ela não vem, toma aqui essa maçã! Não. Oi, tudo bom? Você sabe sobre a árvore do poder? Olha que linda essa maçã, pode comer, sabe? Assim, ela não chega chegando. O diabo não vem com o chifre. Ele vem com o cara da academia lá, fortão, né? Ele não vem com um cara com 2 chifres na academia te dando oi. Não é assim. Então é muito sutil, né, gurias? As redes sociais, as fotos que a gente posta, com quem a gente fala. E às vezes assim eu vejo que muita mulher de Deus que está perdendo a linha, né? E achando que está tudo bem, a barriga de fora, está tudo bem, um pouquinho aqui, sabe? E não é bem assim. Então a gente tem que cuidar com a nossa postura, a nossa fala, o que tu escuta. Eu não escuto música do mundo, tá? Não sei se alguém escuta, é um processo, é uma escolha até, eu não sei, mas eu não escuto faz 10 anos. Porque os nossos ouvidos, né, são influenciados, principalmente as mulheres. A gente é influenciada pelos ouvidos. O homem é a visão, né? Por isso que o homem não faz a mulher no mundo, né? Os caras não precisa nem falar, não precisa nem ter cérebro, né? Ele olha lá, gostei, né? Agora nós não, né? A gente então, assim, eu não escuto música do mundo. Uma vez eu tive uma experiência logo que eu me converti, eu cuidava da Maria Daiane, vocês conhecem? Eu cuidava do merchandising deles, e daí eu fui visitar uma loja e aquele dia eu tinha que passar o dia inteiro no estoque. Eu recém tinha me convertido e eu já tinha na minha cabeça que eu não ia mais ouvir música do mundo. Tinha que passar o dia inteiro no estoque. Aí eu fiquei lá, eu tenho que ver que horas são. 9 horas.
eu ia passar o dia inteiro lá no estoque e tal, e daí tinha um menino estoquista, e ele estava ouvindo uns sertanejos. Ai, eu tentando me converter. Ai, cara, eu comecei a ouvir aquelas músicas e falei, gente, eu preciso sair daqui. E era um menino, ele, não sei quantos anos ele tinha, assim, ele era quase a minha idade, bem magrinho, assim, bem feio. Eu falei, gente, eu preciso sair daqui, porque daqui a pouco eu vou agarrar até um menino, né? Porque memória eufórica. É isso que a música te traz. A levita sabe. A música, ela te leva a lugares. A música, ela te traz lembranças, ela te traz sentimentos. Então a música é muito perigosa, o que a gente escuta é muito perigoso. Emprestar os nossos ouvidos dependendo para quem é muito perigoso, né? E essas influências do mundo de poder. Não, porque tu que é dona de casa, não é ninguém pro mundo. Mas o Senhor sabe que esse é o espaço mais precioso da mulher. Esse é o espaço mais precioso. A Bíblia do início ao fim, ela mostra que o homem é o provedor, que o homem é o cara que leva, que conduz e que será cobrado por tudo. Vai ser cobrado, a vida de vocês que vai ser cobrado. Mesmo pelas escorregadas de vocês, porque o marido ele tem que conduzir a mulher. Ele é o cara que tem que orar, ele é o cara que tem... Claro que nós também, lógico, né? Mas ele é o cabeça. Deus derrama sobre Jesus, Jesus derrama sobre o homem derrama sobre a mulher. É o homem. De onde tem vindo o nosso comportamento? Algumas coisas que a gente tem feito está vindo da onde? Toda a beleza que a gente quer ter está vindo da onde? Todo o corpo perfeito que a gente está procurando está vindo da onde? Deus te pediu? Ele falou para a gente cuidar dele. Mas não falou que tinha que ser perfeito. Que o seu corpo tinha que ter as melhores linhas. Que a sua boca tinha que ser do tamanho X. Se você não tiver a boca do tamanho X, você não está bem. Ele não disse isso. Ele não disse que teu cílio tinha que ser do tamanho X. Ele não disse que a tua bochecha. Ele não disse que você não teria rugas. Quem está te dizendo isso é o mundo. Então, de onde está vindo esse comportamento? Essa necessidade que a gente está tendo de tudo isso. Necessidade. Eu vi a menina trabalhando no caixa do supermercado. Um supermercado simples, assim, lá em Cachoeirinha. E a unha dela era uma unha de gel, tudo bem, tá, gurias? Mas tipo assim, ó, quais são as prioridades, né? A unha dela era uma unha de gel, assim, bem grande, e eu vi que ela tava com cílios e boca. Aí eu pensei, cara, ela trabalha no caixa, né? Não deve ganhar muita grana, tudo bem, serviço super honroso. Eu já fui caixa no meu primeiro emprego. E aí eu pensei, cara, ela tá gastando, olha ela tá gastando todo o dinheiro dela nisso. Porque, né, custa caro fazer o cílio, a boca, a unha de gel, tudo. Eu falei, cara, ela está gastando o dinheiro dela tudo nisso, meu Deus. E será que a gente, crente, não está assim? Gastando todo o nosso dinheiro em coisas supérfluas. Às vezes não consegue ajudar uma irmã, às vezes uma pessoa, ninguém. Gastando todo o dinheiro em coisas supérfluas. Pra quê? Por quê? Que tipo de poder a gente está procurando? Quem são as nossas inspirações? Que esses dias eu deixo de seguir, às vezes algumas pessoas falam, não, tá postando isso, eu não vou seguir. Sabe por quê? Porque é natural a gente ser influenciada, né? Como eu falei, a gente está vendo, a gente está no meio, a gente está envolvido, e aí você começa naquela neura, porque hoje em dia a gente tem que ser perfeita, aquela neura. E as inspirações, que é legal, né? Eu que gosto de moda, eu sigo um monte de blogueira de moda, para ver os looks, para ver o que está rolando, o que não está rolando e tal. Mas assim, dependendo, não, essa aqui não dá. Se é vulgar, se bota foto assim, se fala muita coisa fora, assim, não. Pode ter o melhor, não vou seguir, não vou ser influenciada. Ou às vezes até dentro da igreja, né? Aqui a gente está numa igreja mais enxuta, mas lá em Porto Alegre, eram 1.000 e poucas pessoas, tinham muitas mulheres de todos os tipos. E daí tinham irmãs que estavam lá que não estavam 100% com Jesus, né? Você via pelas atitudes e tal, ainda não estavam 100% talvez na caminhada, mas estavam influenciando outras meninas lá dentro, né? Então, que influência que a gente está pegando, que inspiração, com quem a gente está andando, porque Jesus ele não andava. Às vezes fala, não, porque Jesus, né? Não, ele não andava. Ele levava o sal, ele levava a palavra e saía fora. Ele não andava.
Ele andava com os 12, que ele transformou. Ele andava com os bênçãos. Às vezes a gente está desejando algo e, cara, o mundo espiritual ele é muito real, vocês já sabem disso. E tudo acontece no mundo espiritual primeiro. E às vezes a gente está olhando uma coisa e desejando e a gente não tem noção do que a gente está desejando. Às vezes a gente está olhando o casamento, né, lá na minha igreja, não é, a minha igreja é essa hoje, mas lá na outra igreja, às vezes tinha uma moça muito bonita, casou com o cara mais rico da igreja, um querido, coisa mais querida. E eu via que as meninas estavam, olha que linda, que casamento, que não sei o que, o casamento foi lindo mesmo. Cara, depois de um tempo se separaram, foi assim, ó. Porque acontece, amém? A gente está numa igreja, são pessoas tentando melhorar, e que muitas vezes levam as rasteiras por uma conduta que não foi baseada na Bíblia. É por isso que a gente vem aqui, prega, conversa, faz, né? Lê a Bíblia. E por causa de uma conduta, enfim, foi um horror. A gente descobriu horrores. E aí eu pensei, quanta gente estava desejando aquilo e nem sabia o que estava desejando. Eu queria... Não. Deus tem algo para ti. É o teu casamento, são os teus filhos, não te compara aos outros. Então, o que a gente tem olhado, o que a gente tem desejado, se a gente tem estado na presença de Deus, com o nosso estilo de vida, porque lá ele fala, né, que ele seria sal. Deixa eu voltar então, vamos lembrar. Nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida é uma pregação. Nosso estilo de vida é o Evangelho. Conheci uma mulher analfabeta que ouvia a Bíblia e era bênção. Ela não sabia nem falar. Eu queria ver aqui. Ele fala que os discípulos deveriam purificar o mundo através do estilo de vida e da proclamação. O nosso estilo de vida diz muito gurias, porque até Satanás sabe a palavra, até Satanás conhece, os ateus conhecem a palavra. Então é muito mais que a palavra. A gente tem que estudar, a gente tem que saber. Mas você não chega para alguém destrinchando o Salmo 119. Não, você chega para alguém sendo bênção, sal, purificação, amor, longanimidade, benignidade, temperança. E para terminar, será que eu vou terminar mesmo? É aqui. Eu queria perguntar se vocês têm estado na presença de Deus como estilo de vida, entende? O estilo lá quando ninguém está perto, quando você está andando na rua, quando você se veste, tudo que você faz, o seu estilo de vida tem que estar na presença de Deus. Assim como Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta, mas ela não estava na presença dele. A gente está na igreja. Nós estamos na igreja, mas às vezes não estamos na presença. Às vezes a gente só está. Até os nossos pensamentos mais profundos, Deus conhece. Só Deus conhece os pensamentos mais profundos, nem o teu marido, nem o teu filho, nem a tua mãe. Só Deus sabe. Então hoje eu queria que a gente se arrependesse daqueles pensamentos que a gente não conta para ninguém. Aqueles pensamentos que nem nós gostaríamos de ter, mas eles vêm. E hoje eu queria que a gente se arrependesse, recomeçasse, deixar que Deus nos restaure. Para terminar, como fazer para ser o sal e jamais perder o sabor? A receita todo mundo já conhece, né? Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com mulheres que te edificam, exercitar os frutos do Espírito na sua vida. A necessidade de pertencimento transforma a nossa identidade. Que você tenha necessidade por Jesus, pela palavra, pela presença de Deus. Só assim você será transformado e terá todo o poder, força e influência. Tudo que você possa ter feito de errado até aqui na tua conduta, atrás de poder e visibilidade que não condiz com a conduta de uma mulher de Deus, pode ser perdoado e jogado no mar do esquecimento hoje, amém? Lamentações diz
Lamentações diz, estou terminando, Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, amém? Então nessa noite eu quero que a gente peça para o Senhor a restauração, restaurar. Veja bem, restaurar é voltar ao original. Restaurar não é reformar. Reformar você faz do jeito que quer. Restaurar você volta ao que era. Então vamos ser restauradas nessa noite, amém? Vamos pedir restauração para o Senhor da nossa mente, do nosso coração, da nossa conduta, do poder, a restauração do poder que o Senhor nos deu, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se essa palavra falou contigo, você pode dar hoje, fazer um ato profético. Você pode vir até aqui à frente, que nós vamos orar, nós vamos cantar esse louvor e entregar tudo ao Senhor e pedir a restauração. Se essa palavra falou contigo, faz um ato profético hoje com o Senhor. Entrega tudo aqui aos pés do altar. Esse altar é para o Senhor, esse altar é do Senhor. Entrega tudo hoje aos pés dele. Vamos ser restauradas, reposicionadas. Vamos restaurar o poder original que o Senhor nos deu. Sim, nós temos poder. Sim, nós temos poder, mas é o poder que o Senhor nos deu. É um poder que leva a leveza, a pureza e a seriedade do reino dos céus. É o poder que restaura, é o poder que cura, é o poder que levanta, não é o poder que humilha, é o poder que ama, não é o poder que pisoteia, é o poder que traz respeito e autoridade real, é o poder que vem do alto. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure, que você consiga se ressignificar, que você consiga entender quem é você no reino, que você consiga ver o quanto você é poderosa, que você consiga entender o quanto você é importante, que você não precisa mais do que o Espírito Santo dentro de ti. Deus fala: cuida do meu reino, cuida das minhas coisas, e eu vou cuidar das demais. Ele te dá o poder.